uma realidade também que Jesus lamenta muito, né? Ele lamentou muito com a Luísa, que por causa da culpa a pessoa se torna muito escrupulosa, se torna uma pessoa muito escrupulosa. Então, assim, ela presta atenção em cada detalhe sobre si mesma e ela própria, né? Ela já tem uma autocrítica muito forte dentro dela, como se tivesse dentro dela uma autoconsciência, uma autocrítica, mas não é uma consciência assim iluminada por Deus, sabe? É muito racional essa consciência dela. Então é muito, e essa consciência racional, ela é muito dura, muito vamos dizer assim, moralista consigo mesma, muito moralista, porque tipo, por causa de tudo que ela já ouviu, já absorveu, já ouviu dos padres, já ouviu e tal, e ficou com aquilo impregnado dentro dela, entendeu? Igual uma vez, né? Eu fiquei desesperada quando eu vi isso, porque eu não sabia, assim, eu levava tudo assim a sério que eu ouvia. Se está falando que tem que ser daquele jeito, tem que ser. Só que quando eu via que era uma coisa que era impossível para mim, que tava fora, né? Aí, meu Deus, tava assim, fora da natureza, da ordem da vida, né? Das coisas, assim, ficava com aquele coração pesado, né? Por coisas assim que eu não sabia, assim, nossa, eu não sabia que Deus era tão assim, né? Tão assim, de tanta coisa ofende ele, assim, tantas coisas são pecado, mas assim, pecado materializado nos objetos, nas coisas, né? E esse homem é visto como um grande santo até, né? Mas a homilia dele, ele já faleceu. É tipo assim, mulher que usa batom vai pro inferno. Mulher que usa calça, inferno. E que faz isso, e que põe brinco. Mulher que usa brinco, inferno, 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 inferno. Inferno, inferno, inferno. Então, se você ouvir, você fica assim. Você não vê a misericórdia de Deus. Você não vê a misericórdia de Deus. Então, assim, eu acho que foi. A Santa Faustina veio. Foi muito importante. Né? Foi muito importante mesmo para quebrar um moralismo muito forte, né? Que deixou os corações muito duros também. Muito duros. Então, assim, na hora eu ficava mal, não pensava no Deus misericordioso, eu pensava no Jesus com o caderninho na mão, prestando atenção. Olha, usou calça, já tô anotando aqui, ó, você tá cada vez mais próximo do inferno. Tipo assim, sabe? Imaginava assim mesmo, bem duro. E essa realidade do escrúpulo manter a pessoa tão ocupada consigo mesma, com as minúcias que Jesus fala no livro do céu, o mínimo do mínimo, que ela não consegue, assim, ouvir, prestar atenção. A comunicação divina ao redor dela, que vai trazer tanta luz e amor na vida dela, porque ela só consegue ver treva, ela só consegue ver problema, né? Ela só consegue ver mal. E Jesus lamenta muito, principalmente falando também das almas escrupulosas na missa, porque fala que por coisas mínimas, por coisas bobas, que nem ele olha, nem ele considera, nem ele presta atenção, a pessoa deixa de comungar Jesus. Entendeu? Se a pessoa está na igreja, mas por um momento ela se distraiu olhando alguém, ela já fica mal e não quer comungar. Se ela ficou nervosa com a homilia do padre, não sei, ela ficou nervosa com alguma coisa, o padre falou que ela não gostou, já ficou mal, ela sentiu alguma amargura, e muitas das vezes é uma amargura de Jesus, né? Ela já sentiu, não devia estar amarga, eu devia estar alegre nesse lugar, não amarga, e não comunga. Então, se ela teve um problema em casa antes de ir para a missa, não comunga. E deixa de comungar porque ela vai fazendo atender dentro de si esse senso, que a gente tem um senso de justiça, mas a justiça humana é muito falha. A justiça humana não vê as coisas com clareza, porque Deus vê com todos os seus atributos, né? A justiça de Deus, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de misericórdia, de bondade, de tudo, né? Então, assim, o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. E às vezes o homem imagina um Deus
um Deus humano, né? Um Deus humano, né? Olho por olho, dente por dente, do que um Deus realmente amor e misericórdia, entendeu? Não imagina um Deus amor, né? Na toa que Adão escondeu de Deus, né? Escondeu dele, preferiu se esconder. Então, assim, às vezes a pessoa dentro dela tem uma autocrítica tão grande das coisas, e ela fica avaliando, e ela não presta realmente atenção em Deus, na palavra de Deus. Ela presta atenção em si mesma. E se aos olhos dela ela se vê falha, aos olhos dela, de acordo com as avaliações dela, de acordo com o que ela aprendeu, ela se vê falha, né? Ela própria já bate o carimbo, né? Como se ela fosse um juiz, né? Por isso que Jesus fala que a própria pessoa que se condena, isso é assustador. Porque ela própria bate o carimbo e diga, não mereço entrar nessa fila da comunhão. Entende? Ela própria, né, se nega, né, e diz para Jesus o que Jesus viu, o que ela está dizendo, né? Jesus nem viu se ela se distraiu, se ela olhou a criança que estava chorando do lado e se distraiu um pouco do que o padre estava falando. Jesus nem viu isso. Essas coisas das nossas misérias, da nossa natureza, da nossa lerdeza, Jesus nem presta atenção, porque ele ficava assim com a Luísa, nem prestava atenção nessas coisas e mostrar para ela. Mas ele olhava se ela confiava nele. E aí Jesus vê uma coisa muito mais séria, muito mais grave, do qual a pessoa não deu atenção. Ela não pulou esses obstáculos dela, né? E deixou a confiança acontecer ali. Mas ela deixa de comungar e Jesus vê a desconfiança. Jesus vê a pessoa vendo como se visse culpa em Deus, como se ela visse um Deus assim muito ruim, um Deus rancoroso, como se Deus fosse vingativo, rancoroso, como se Deus guardasse rancor, né? Então, como se Deus dissesse para ela, você fica quieta aí, não levanta, porque você não pode entrar nessa fila. Então, existem situações em que realmente a pessoa tem realmente uma culpa, no sentido de que realmente ela sabe que fez errado e por isso ela é humilde e não levanta. Mas existe coisas exageradas, né? De escrúpulo, de minúcias, de detalhes, de coisinhas, né? Porque a pessoa esquece que não, a natureza dela, ela quer ser contrária dessa natureza, ela é tão dura com ela mesma, como se ela quisesse, assim, ir contra a sua própria natureza, né? E não tem como, a gente tem que aceitar nossa condição de criatura, a nossa pequenez. Que uma das coisas que acontece é a gente aceitar nossa pequenez. Um fato também que faz com que a gente morra para a culpa, né? Mande embora a culpa, é a gente aceitar a nossa pequenez. Se você vacilou, foi, foi algo da sua natureza, mas você não fica vendo pecado nisso. Não fica imaginando Deus só vendo pecado em você 24 horas. Não, aí você se perdoa. É o que Jesus fala, né? Se perdoa. Né? Se aparece um defeito seu, se precisar, você pede desculpa para a pessoa e acabou, entendeu? Mas isso não te impede, né, de ir até Deus, ao contrário, né? Porque você sabe da intenção que você tem e você também aceita a sua natureza débil, lerda, que custa entender, né? E aquelas coisinhas que ainda aparecem, né? Que tem a ver com como você foi educado, como você foi criado, né? E aquilo que te deixa, tem coisas que é natural te deixar nervoso, ver uma desordem e você fica irado diante da desordem, e tem certas coisas, né, que quando sai do controle, às vezes se explode, você se perdoa, entendeu? Mas isso não deixa você ter culpa. Outra coisa, né, que tá falando que a pessoa também que fica na culpa é porque muitas das vezes ela fica olhando a avaliação dos outros, né? O outro fala para ela que não gostou, né? Ela fica sobre o julgamento humano. Então, esse julgamento humano, ela olhar para as pessoas, para como as pessoas veem ela se sente culpada, porque ela acha que quem pode beatificar ela é os outros.
Porque tem essa coisa também falando, né? Eles falam muito assim que quem faz o santo é o povo. É o povo, portanto que quando eles avaliam o santo, eles vão entrevistar as pessoas que viveram com aquele santo. As pessoas que conheceram aquele santo, né? Que tiveram contato com ele para dizer realmente se aquela pessoa é virtuosa ou não. Mas elas vão avaliar o que elas viram. Elas vão falar se ela foi doce nas palavras dela, nos passos dela, né? Vai ver sinais de virtude para confirmar, né? Avaliação, mas a avaliação humana são os apoios humanos que Jesus fala, né? E quando você fica preso sobre esses vínculos humanos de apoio humano, de uma preocupação muito grande com a avaliação do outro, você também fica culpada, sabe por quê? Porque as pessoas vão estar sempre cobrando de você. Por quê? Porque você não é perfeito. E às vezes a pessoa não aceita que ela não é perfeita, ela cobra dela uma perfeição que não existe, que ela não pode ter, ver em si e que ninguém pode. Então, às vezes, ela precisa colocar as pessoas no seu devido lugar também. Não dá ligança mesmo para aquelas que querem cobrar uma perfeição que você não tem, né? Uma coisa assim, se elas não gostar, fazer o quê? Igual ontem, eu tava saindo de casa com meu esposo para ir pro grupo de oração, pra reunião do núcleo. E eu escutei uma coisa errada. Isso, a minha sogra estava pedindo uma massa de tomate, perguntando se a gente tinha massa de tomate em casa. Eu escutei algo totalmente diferente. Eu tava, sei lá onde eu tava, né? Mas eu escutei outra coisa, né? Eu escutei ela falar uma outra coisa nada a ver. E aí, ela perguntou, e meu marido ficou me pedindo para mim entrar e pegar a massa de tomate para ela. Mas eu não escutei o meu marido. Eu tava, gente, né, eu não escutei. Eu escutei outra coisa totalmente diferente. Eu escutei ela falar pro meu esposo que a blusa dele estava manchada de massa de tomate. E eu estava explicando que não era massa de tomate. Eu entendi outra coisa. Foi uma lerdeza, né? Uma debilidade nossa mesmo. Quando você está concentrado em uma outra coisa, tem certas coisas que as pessoas falam com você e você precisa perguntar de novo, porque você não... Ou você entende errado, mas acha que entendeu certo. E meu marido repetiu 2 vezes para me voltar e pegar. Ele entrou com tanta raiva, bravo comigo, e falou assim: Nossa, mas você é devagar demais. Bravo comigo, falando que eu sou muito devagar para as coisas. Mas eu fui explicar para ele que eu entendi outra coisa. Ele não quis saber. Ele não quis aceitar. Aí eu poderia falar assim: Nossa, se eu fosse olhar com culpa, né? Meu Deus do céu, tem santidade nenhuma em mim. Desde quando que Jesus era lerdo, né? Não escutava as coisas direito, né? Por quê? Porque o meu esposo falou que eu sou devagar. Isso não é santidade. Meu esposo falou que eu sou lerda. Isso não é santidade. Então, você depender de avaliação humana, não é que você, na divina vontade, você vive na ordem, você tem uma consciência de um zelo da divina vontade. Isso a gente já conversou aqui. Normal. Um zelo que você vai ter, claro, né? Se meu marido falar assim, Ruth, você não tem compromisso com nada, você é desorganizada, olha só, e isso está acontecendo, é Deus que está falando comigo, porque quer me ordenar. Mesmo assim, não está querendo me acusar, ele está me iluminando, né? Você sempre vê com luz, sempre vê como luz o que está acontecendo, né? Então, assim, beleza, você sabe. Mas quando você acha o outro não conhece o seu interior, é uma santidade muito da intenção, né? Então, naquele momento, ele não sabe o que eu estava pensando e o porquê que eu não ouvi. Ele não sabe, né? E você ainda explica, né? Porque você pode abrir a boca e falar a verdade, porque outra coisa, as pessoas acham que se justificar também é pecado. Se elas ficam se justificando, elas não vivem a santidade, porque o que a mão direita fez, a esquerda não pode saber. Então, se elas explicar, a humildade é não falar nada, né? Elas não entendem que a humildade é esclarecer muitas das vezes. E eu esclareci que eu não entendi, e eu falei o que eu tinha entendido, e por isso que eu fiquei parada e não fiz o que ele me pediu. Porque eu não entendi ele falando comigo, pedindo algo, eu entendi ele fazendo um comentário comigo, porque eu entendi outra coisa, nada a ver do que estava acontecendo ali. Mas ele não quis saber, então se você explicou, você fica em paz. Aí agora a pessoa, não, mas o meu marido é que vai vir depois os padres aqui e vai pedir uma avaliação da minha vida. Não, eu não sou ninguém, não é minha santidade. Se fosse a minha santidade, tudo bem, mas não é a minha. É a divina. Não é a Ruth
que existe, que atua, né? Então acabou. Então você sai dessa coisa também de avaliação humana, porque, meu Deus, você ficar olhando as outras pessoas dizem, você também vive com culpa, porque elas vão cobrar de você algo, porque as pessoas são um poço sem fundo também, porque elas querem a mesma coisa, elas querem um bem também para você, claro, elas querem um bem para você, mas elas também querem, às vezes elas cobram de você ser Deus, e aí você querer suprir isso é que seria uma soberba. E aí você precisa esclarecer para elas, eu não posso suprir o que Deus supre na sua vida. Eu não posso suprir esse papel na sua vida. Então você tem que apontar Deus para elas do mesmo modo, porque do mesmo modo que você está buscando o alto, elas você aponta o alto para elas também buscar, não é em você, né? Você não vai suprir. Então às vezes quando elas cobram de você, você ser a pessoa, na verdade, elas estão querendo o superior que é Deus, né? E você aponta, é um instrumento para apontar. E quando Deus quiser, através de você, fazer elas experimentar Ele mesmo, o amor dele através da sua pessoa, ótimo. Mas mesmo assim, você não ocupa o lugar de Deus na vida de ninguém. Então, você deixa isso claro também. Não tem perfeição em você. Não é para a pessoa ficar vendo você e procurar uma perfeição em você. Que não é desse jeito, né? Então, quando você também se liberta disso, dessa prisão humana, você fica mais livre para Deus. Porque a pessoa que preocupa muito com a avaliação dos outros, ela fica muito culpada. Principalmente assim, pensa na pessoa que trabalha e faz tudo certo, né? E faz as coisas certas, né? Mas tem pessoas que não gostam dela no trabalho, que vira a cara para ela. E ela não tem nada, não fez nada contra ninguém, mas tem pessoas que não querem conversar com ela, não quer a amizade dela, não bate, né? Eles ficam falando que santo não tem santo que não bate com outro, eles inventam as coisas assim, né? É para dizer assim, tem pessoas que não têm uma sintonia, né? Alguma coisa assim, né? As duas não dá certas ideias. E às vezes a pessoa não gosta de falar com você, e aí, só por isso você é pecador? É porque tem algo ruim em você, né? Então não é. Então você não vive preso ao que o humano fala de você, né? Eu tenho que me manter na linha para ver o que fulano de tal tem para falar de mim, né? Porque é ele que define se eu sou culpado ou não. Não existe isso, né? Quando você entende que o que importa é o que Deus vê, acabou, né? Diante das pessoas você vai ser normal, por amor a Deus, porque você vai ter a consciência do que Deus quer. Então, por amor a Deus, você vai ser justo, verdadeiro e tal, né? Mas quando as pessoas cobrar de você uma coisa que tá além, né? Ah, Ruth, você nunca mais pode ter um vacilo, nunca mais entender nada errado. Quem sou eu para prometer uma coisa dessa, né? Então, quando a pessoa cobra de você coisas, e aí você tem que ignorar mesmo. Tem coisa que você tem que ignorar, tem coisa que tem que entrar no ouvido e sair no outro, você não levar a sério, né? Porque você sabe que não é o humano, né, que conhece, é Deus que vê o coração, entendeu? É Deus que vê o coração, então assim, é muito complicado. Então, e as pessoas escrupulosas preocupam muito com o que o outro vê também. Preocupa muito com o que o outro fala, preocupa muito com o que o outro pensa, e elas próprias têm um alto senso de moral terrível. Elas próprias são seus, elas nem precisam de ninguém para apedrejá-las, não. É difícil isso, mas o Senhor me mostra que nem elas não precisam. Elas próprias já falam na frente de Jesus, elas se dão, ai meu Deus, elas dão uma sentença para si mesmas antes de Jesus, por isso que não consegue falar nada, porque elas já falaram na frente, elas já têm um conceito de si mesmas. Eu não presto, vou ter que confessar de novo. Não posso comungar, não posso. Entendeu? O que Jesus tem para dizer para elas é totalmente diferente. Mas elas não conseguem ouvir. E elas gostam de ouvir pessoas moralistas também demais. Ela prefere os padres mais duros que tiver, né? E elas são assim também com os outros. Porque elas são assim com elas mesmas. Com elas mesmas. Mas elas próprias veem que elas não dão conta da carga que às vezes elas querem colocar em cima dos outros. É muito complicado isso. É muito complicado isso. Então, assim, é muito difícil esse universo aí da culpa do ser humano.
e das pessoas escrupulosas. São mentes que não repousam. Elas não repousam. E, assim, a maioria do dia delas, se eu tiver que fazer uma avaliação delas, ela só vê no negativo. São pessoas muito negativas. Ela só vê no negativo. Mesmo se ela for buscar a palavra de Deus em um momento de dúvida, querendo saber. Se elas verem a palavra de Deus, aí vai abrir lá num trecho que, sei lá, tiver falando de castigo, elas já vão ver Deus acusando elas. Elas não vão ver de outra forma, porque elas já tendem a esperar de Deus uma confirmação de que elas são isso mesmo, de que elas são ruins. Então, ela já pega a palavra de Deus levando para o sentido da acusação. E quando alguém diz para elas diferente, aquela pessoa é errada. Aquela pessoa, essa pessoa está tentando me desviar. Essa pessoa está tentando me desviar, está querendo que eu me relaxe na fé, tá querendo que eu veja um Deus muito amor e não um Deus justiça, mas elas não entendem a justiça de Deus. Elas entendem a justiça de Deus de um jeito muito racional. É difícil. É muito difícil isso aí.